Olá, Sexta Igreja, tudo bem? Mais uma vez, passando aqui nessa quinta-feira, nosso estudo bíblico sobre o discipulado do livro do Mark Dever. O tema hoje é Pague o Preço, e nós vamos estar estudando sobre esse assunto, e espero que você seja abençoado e que você possa abençoar outras vidas através desse estudo bíblico. Você que não é da Sexta Igreja, muito prazer tê-lo conosco, e que Deus possa te abençoar também. Eu sou o evangelista Osé Silveriano, membro da Sexta Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui de Governador Valadares. Irmãos, a nossa conversa hoje eu coloquei baseada em Lucas capítulo 14, do versículo 25 ao 33. Então abra sua Bíblia, Lucas 14, do 25 ao 33. Enquanto você está ainda abrindo sua Bíblia, quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, assine o sino e compartilhe com seus amigos as nossas mensagens, os nossos estudos. Vamos estar lendo então? Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual o rei que, indo para o combate, combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por sua graça. Obrigado por estar conosco presente nesse estudo bíblico, nos esclarecendo, nos orientando, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como eu falei, o tema é Pague o Preço, e eu peguei esse texto de Lucas como base. É importante nós observarmos aqui que tinha uma multidão que seguia Jesus. Isso é comum ainda hoje. Há uma multidão que está na igreja seguindo Jesus, supostamente, mas não querem pagar o preço. Não tem responsabilidade. A questão de pagar o preço não é que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Com certeza foi. A ideia aqui é de ter responsabilidade de viver para a glória de Deus. E Jesus, quando chama essa multidão, ele deixa bem claro que para ser discípulo de Cristo precisa ter um amor maior do que o amor aos seus parentes. E o amor maior é Cristo. Ninguém consegue seguir a Cristo se ele não conhecer o amor de Cristo, que é o amor maior do que os outros amores. Então o amor a Cristo tem que ser prioridade, tem que ser o amor primeiro. E ele deixou bem claro isso aqui: você não pode ser meu discípulo se ama o seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos e esposas, ou sua esposa, seus irmãos e irmãs, mais do que Cristo. Se você ama a si mesmo mais do que Cristo, você não pode ser discípulo de Cristo. Se você não tomar a sua cruz e negar a si mesmo, não pode ser discípulo de Cristo. Então, nós percebemos aqui que há uma demanda de um amor maior, que é o amor de Cristo. É possível seguir Jesus
mas não ser discípulo de Jesus, como essa multidão que seguiu por causa do pão que perecia, mas não pelo pão que permanecia. E seguir Jesus, na verdade, é a minoria, alguns gatos pingados. Muitas pessoas falam que estudou com o professor fulano de tal, mas nunca foi verdadeiramente um aluno dele. Foi meramente um participante da sala de aula, um ocupante de uma cadeira. Então, primeiro, o cristão deve calcular o custo para seguir a Jesus. E há um custo também para ser discípulo, um custo para ser um discipulador. O primeiro ponto para fazer discípulo precisa encontrar alguém que queira ser discipulado. Depois estabelecer objetivos e por fim discipular. E para fazê-lo, você terá que pagar o preço. E o preço significa tempo. O tempo é caro. Precisa de estudo. Estudo gasta. Bons livros, uma boa Bíblia, um bom comentário, um bom material tem custo. Oração invoca tempo e amor. Tudo está relacionado ao amor. Nós devemos amar a Deus em primeiro lugar, depois o próximo como a nós mesmos. Fazer discípulo é amar o próximo. Então, discipular consome tempo. A primeira parte da nossa conversa é o tempo. Então, depois vamos seguir do estudo, a oração e o amor. Quando digo discipular, devo esclarecer que nem todos os relacionamentos de discipulado são iguais. Eles se conformam com as circunstâncias do discipulador com o discipulando. Tem que ter um ponto comum entre os dois para que possa haver um encontro, para que possa ocorrer esse discipulado. E esses relacionamentos mudam ao longo do tempo. Como isso acontece? Às vezes esse discipulado pode ser uma vez por semana, ou às vezes pode mudar para ser uma vez por mês. Ou às vezes esse discipulado precisa ser rompido, porque aconteceu alguma coisa nesse intervalo e não dá para continuar. E nós temos que ter também essa responsabilidade de falar: não posso mais continuar, ser discípulo seu ou te discipular. E por N motivos, uma mudança, uma enfermidade, uma natalidade, algo pode acontecer na caminhada, e isso tem que haver responsabilidade, compromisso para poder também falar: não posso mais continuar. E isso é importante. Então, é o custo do tempo que nos obriga a ser criterioso ao discipular as pessoas. Então, esse tempo ele é importante e precisamos pensar direitinho, minuciosamente, a maneira como vamos fazer esse discipulado. E tempo limita o número de relacionamentos de discipulados que podemos manter. É claro que é possível discipular muitas pessoas mediante a pregação de um sermão ou de um artigo. Mas aqui estamos falando sobre fazer discípulos individuais ou em pequenos grupos, e deve ser deliberado de maneira intencional. Isso tem que ser bem pensado. Menos que sua agenda coopere, seja flexível, os relacionamentos de discipulado consomem tempo. E a convivência não eliminará todo custo. Sempre vai haver custo, independente de quem está sendo o discipulado. Sempre que participarmos de relacionamentos interpessoais, nos quais, por exemplo, não apenas lemos um livro,
mas também procurando que essa leitura significa para nós. Isso vai demandar tempo, mas também conceder essa dádiva uns aos outros o tempo, isso é importante. E isso é possível pagar o preço em porções menores também. Esse preço não precisa ser tão alto, sempre terá um custo. Você pode estar tomando um café com o seu amigo e discipulando ele. Eu lembro de um pastor que discipulou um colega meu, que hoje também é pastor, ele é dentista, e esse pastor o discipulava no seu consultório. Ele ia para lá e nas horas vagas ele começava a ensinar a ele a palavra de Deus. Então você pode fazer no próprio trabalho, no jardim, em N lugares, que seja um ponto comum para que isso possa acontecer de maneira bíblica, de maneira agradável, que Deus seja glorificado. O segundo ponto é discipular, demanda estudo, como eu falei antes. Como assim? Sabemos que a fé vem pela palavra de Deus e precisa gastar tempo em estudar a palavra de Deus para transmiti-la, para alimentar o seu discipulado. E alimentar alguém tem que alimentar com os nutrientes adequados. Então a palavra de Deus tem que ter um bom estudo, nós chamamos de estudo temático ou de estudo sistemático, que vai trabalhar pontos que se ligam e que vai levar um bom conhecimento para o seu discipulando. Por exemplo, tem um livro muito bom de J.I. Packer, que é um livro de teologia concisa. Ele vem explicando sistematicamente os pontos teológicos de maneira fácil de abordar, pequeno, quer dizer, ele é bem conciso, né? Ele é compacto e é fácil de você estar transmitindo um bom estudo, uma boa conversa de discipulado. Então demanda livros, tópicos, medidas que podem aprofundar melhor sobre aqueles assuntos. E o ponto maior disso tudo é amar a Cristo. Quem ama Jesus pretende segui-lo. Então se você quer fazer alguma coisa, você vai a fundo dela. Você que gosta de matemática vai procurar dedicar em matemática. Então aquele que quer servir a Cristo vai procurar conhecer mais quem é Jesus. E vai ter zelo por Cristo. O mesmo zelo que você tem por outros conhecimentos a qual você queria adquirir. E queria ser hábil nele. Então isso tem que ter um amor muito grande e zelo para que você possa ter uma boa aprendizagem e um bom conhecimento de Cristo. E esse conhecimento, ele vem da palavra de Deus. E isso tem tempo, gasta tempo, tem que se dedicar, tem que conhecer de forma que ele seja revelado, Deus seja prioridade, que essa pessoa não venha depender de você, mas depender de Deus, que você, como um discipulador, seja apenas um canal de bênção, não seja a pessoa que seja fonte para ele, que seja tudo para ele, mas seja alguém que leva para ele. Então o discipulando, ele não pode depender do discipulador, mas depender simplesmente e totalmente de Deus. Você tem que levar esse discipulado a conhecer a Deus, a amar a Deus e seguir a Cristo. O terceiro ponto na nossa conversa é a oração. Discipular demanda a oração. Paulo diz que nós devemos orar sem cessar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Vamos estar lendo? Abra sua Bíblia. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Nos diz: orai
sem cessar. A oração é um dos pontos culminantes e primordial no relacionamento com Deus e do relacionamento de discipulado. Como que você deve orar? Orar pelas pessoas que você discipula e ensiná-las a orar. As mudanças de que precisamos são de natureza sobrenatural, ainda que Deus use meios humanos como a oração. Mas tudo acontece no meio espiritual. Quando discipular, faça perguntas que possam ajudarem as pessoas a pensar sobre coisas pelas quais elas oram. Elas sabem orar a partir de passagens bíblicas. Então, quando você estiver trabalhando com o seu discipulado, ela precisa ter noção das passagens bíblicas e saber orar a partir delas. Orar a favor de outras pessoas. Porque elas oram? Qual a motivação delas orarem? Se elas estão orando pelos seus amigos, orando para novos convertidos, para os seus parentes, orando com respeito à pureza, à santidade. E você pode também estar indicando bons livros, porque a oração é um ponto principal no discipulado. Mais oração, mais poder. A oração traz intimidade com Deus e melhora o relacionamento com o discipulado. O quarto ponto demanda amor, que é a nossa último subtítulo da nossa conversa. É o amor. Jesus ensina que assim como eu vos amei, também deveis amar uns aos outros. João capítulo 13, versículo 34. Ele também resume toda a lei nos 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Em Mateus 12, 28 ao 31. Eu espero que você entenda ou perceba que é importante, quão é importante o amor em um relacionamento de discipulado. O amor te leva a dar mais qualidade ao discipulado. Faz você sentir mais prazer em ensinar e desejo de ensinar com responsabilidade, com compaixão. Interessante, nós falamos em outra lição, que esse amor ao qual você vai dar aula ao discipulado, ele também absorve esse amor e com a mesma intensidade ele também passa a discipular outras pessoas. Do mesmo modo que ele quer te ouvir, outras também possam querer ouvi-lo. Então, o amor ele é importante e é primordial, como a oração, como o estudo, como o tempo. Nós não podemos querer discipular sem amor. O último versículo que nós lemos aqui do capítulo 14 diz assim: assim, pois, todo aquele dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, o primeiro ponto do amor é renúncia. Renúncia de tempo, do seu tempo, da sua prioridade. Renúncia do seu lazer, muitas das vezes. Renúncia de momento que você quer assistir um filme e você vai gastar com aquela pessoa. Tudo isso é amor. Você está amando o seu próximo. Isso prova que você ama a Deus e que você quer o melhor para Ele. Como que nós devemos cuidar de alguém de forma superficial, sem amor? A palavra de Deus, sem amor, nós não temos valor. Sem amor,
apenas fazemos barulho. Sem o amor, nós fazemos barganhas. Mas o amor, ele oferece sem nada em troca. O amor tudo suporta. Porque às vezes, no relacionamento de discipulado, pode haver convergência. Ou melhor, perdão, divergência. Convergência é importante, mas pode haver divergência. Pode haver um assunto que talvez não chegue no consenso. E tem que ter amor para poder explicar de maneira que seja saudável, sem agredir a outra pessoa. Mesmo que venha falar de maneira até aparentemente dura, mas com amor, para que possa haver crescimento. Então, o amor, ele entra com a humildade, e na humildade, a crítica, ela fica mais leve e mais fácil de lidar com ela, porque sempre vai surgir pontos de divergências. E nesses pontos de contato de divergências, precisa ter amor para que isso possa ser superado. Uma boa questão também que devemos levantar é que o amor e a vaidade não trabalham juntos, não faz bem. Uma coisa que não pode haver no relacionamento discipulado é vaidade. É achar que quem está discipulando sabe muito, ou quem está sendo discipulado também acha que sabe mais do que quem está se discipulando. Não pode haver vaidade no relacionamento, porque ambos não caminham juntos. Quando você se preocupa em cuidar de outra pessoa, em um relacionamento de discipulado, entra a questão da negação. Se não negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Seguir a Cristo não é seguir a multidão. Discipular alguém não é porque eu sou o único da igreja que posso fazer isso. Como ninguém pode fazer, então eu vou fazer. Discipular é como se fosse de um pai para filho. Paulo chama muitas vezes os seus discípulos de filhos, filhos na fé. E cuidar de um filho não é fácil. Cuidar de filhos tem que ter muita responsabilidade. Tem que passar por momentos que você às vezes não quer passar, mas é necessário, porque é seu filho. E no discipulado não é diferente. Tem que assumir esse discipulado de maneira integral, de maneira intencional, de maneira que você o adote como seu filho para fazer um bom trabalho e que Deus seja glorificado através disso. Outra coisa, não queira achar que você é incapaz de discipular. Se Deus colocou nas suas mãos alguém para você discipular, se o pastor te pediu para que você possa discipular alguém, assuma essa responsabilidade e dê graças a Deus por você ser escolhido para discipular alguém, que você vai crescer junto com ela. E isso é muito importante para você. Isso é tempo oportuno para que você possa se dedicar muito mais em levar o alimento para outra pessoa. Também é momento de você se debruçar mais diante do Senhor e da palavra de Deus e amar mais a Deus. E quanto mais você conhece a Deus, mais você o ama. Então, não há pessoas incapazes, mas há pessoas que se está aprendendo e pode também discipular.
como eu falei também sobre a humildade. O amor é se doar. Amar é doar. Amar é se humilhar em um relacionamento e viver para a glória de Deus. Então o que nós precisamos é amar a Deus e amar o nosso discípulo, para que ele possa crescer de maneira que ele também venha discipular outras pessoas, também demonstrando o amor e reconhecendo que ele está valorizando uma vida que ama a Deus, e ela também vai valorizar outras vidas para a glória de Deus. Então, doar a si mesmo para cuidar de outras pessoas é como você construir algo, ou construir um capital relacional a fim de gastá-lo para o bem a quem amamos. O amor nos permite encerrar até relacionamentos, se for necessários, porque às vezes é necessidade que venha uma ruptura no relacionamento, por causa de algumas questões que podem acontecer na caminhada. E quando amamos, devemos deixar bem claro que no momento eu não posso estar te discipulando, mas vou passar você para outra pessoa. Isso também é amor. E lembrando que essa pessoa ela precisa seguir a Cristo e não seguir o seu discipulador, mas seguir a Cristo. Cristo que é importante num relacionamento de discipulado. Então, para nós concluirmos, cada um de nós foi chamado para amar e ser amado. Tudo que o Senhor lhe concede tem a finalidade de mais tarde ser entregue a outras pessoas de uma outra forma. Qualquer tempo, verdade, oração ou amor que lhe dê pode ser usado para beneficiar o próximo. Richard Sibes escreveu certa vez: um dia prestaremos contas a Deus, não só pelos sermões que ouvimos, mas pelos exemplos das pessoas entre as quais vivemos. Nós devemos prestar atenção nesse tempo qual nós vamos gastar. O tempo que vamos gastar nos estudos, o tempo que vamos gastar com as pessoas nesse relacionamento, o tempo que vamos gastar em oração, o tempo que vamos gastar no amor com essas pessoas. Isso tudo tem um preço. Esse preço tem que ser pago por você. E isso tem que ser calculado, mas também tem que ser realizado, tem que ser executado. Não apenas ficar calculando, mas tem que haver a execução desse trabalho. Que Deus possa nos abençoar e que você seja abençoado nessa quinta-feira. Vamos ao Senhor. Amado Deus, obrigado por sua graça, por sua misericórdia, e nossos corações sejam impactados por sua palavra, sabendo que para ser discípulo de Ti, Senhor, precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e amar ao Senhor acima de todas as coisas. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo vem nos iluminando e vem trazendo em nossos corações a sua graça. Em nome de Jesus. Amém.